Lição 4, 27 de janeiro de 2019. A paz do Senhor. Título da lição: Possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Texto áureo: E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. Verdade prática. O relato do endemoniado gadareno mostra a sabedoria absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Leitura diária. Segunda-feira, Lucas capítulo 11, versículo 14. Jesus expulsa o demônio da mudez. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Terça-feira, Lucas capítulo 4, versículo 41. Ao ser expulso, os demônios saíam gritando. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Quarta-feira, Mateus capítulo 25, versículo 41. Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quinta-feira, Lucas capítulo 9, versículo 1. Jesus nos deu poder sobre os demônios, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Sexta-feira, João capítulo 16, versículo 11 e Colossenses capítulo 2, versículo 15. O chefe dos demônios já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, e de juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sábado, Romanos capítulo 16, versículo 20. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Leitura bíblica em classe. Marcos capítulo 5, versículos do 2 ao 13. E saindo ele do barco, lhe saiu logo a seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Hinos sugeridos: 91, 112 e 569 da harpa cristã. Comentário. Introdução. O relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Mateus e Lucas, com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. É o prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos. E não somente isso, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus. Primeiro tópico:
a possessão maligna, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto, harmonização nas narrativas. Segundo ponto, a opressão. Terceiro ponto, um quadro estarrecedor. Primeiro ponto, harmonização nas narrativas. Mateus afirma que foram 2 endemoniados. Mateus, capítulo 8, versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas Marcos e Lucas registram apenas um. Marcos, capítulo 5, versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Lucas, capítulo 8, versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Os pormenores descritos em Marcos são de um só, razão pela qual a narrativa está concentrada nele. Marcos e Lucas registraram apenas os mais violentos e os mais ferozes deles. O outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio, pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Mateus omite o fato de o porta-voz dos demônios se identificar como legião e também o desejo de o gadareno, após sua libertação, seguir a Jesus. Segundo ponto, a opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás causadores de males, dando às suas vítimas características típicas, como força sobre-humana. Mateus, capítulo 8, versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Mateus 17:15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Atos capítulo 19, versículo 16. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Poder de adivinhar. Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E conhecimento sobrenatural. Versículo 7 da leitura bíblica. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles atacam suas vítimas e, ao possuí-las, dominam suas faculdades mentais, levando-os à demência. Mateus capítulo 4, versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Mateus capítulo 17, versículo 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e às vezes incapacitando-as de falar e de ver. Mateus 9, 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Terceiro ponto, um quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Corria pelos montes e desertos e se feria com pedras. O fato de procurar viver nos sepulcros já era uma demonstração de sua total
anomalia, o comportamento violento e sobrenatural do gadareno para sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos, revela a natureza destruidora de Satanás. Segundo tópico, a legião demoníaca, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto, uma legião. Segundo ponto, expulsar e não dialogar. Terceiro ponto, a presença de Jesus. Primeiro ponto, uma legião. Jesus nos perguntou como o espírito imundo se chamava, ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. Versículo 9 da leitura bíblica. Uma legião romana era constituída por 6.000 soldados. Ainda que o número de demônios não seja exato, ou que legião seja uma identidade, eles eram muitos. Eles são numerosos e poderosos, organizados e batalham sob uma mesma bandeira, a de Satanás. Segundo ponto, expulsar e não dialogar. Alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome. Isso é visto com frequência nos movimentos neopentecostais pela mídia televisiva. Expulsar os demônios. Mateus 10, versículo 8. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não de manter diálogo com eles. O diabo é o pai da mentira. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ninguém deve acreditar nem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorreu porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. Terceiro ponto, a presença de Jesus. O poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas. O espírito imundo perguntou: Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8,29. Isto mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas e também que esse encontro serviu como prenúncio da condenação final do diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Terceiro tópico, o poder de Jesus, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto, os demônios sabem quem é Jesus. Segundo ponto, a soberania de Jesus. Terceiro ponto, a libertação do oprimido. Primeiro ponto, os demônios sabem quem é Jesus. O relato da possessão do gadareno e de sua libertação é uma amostra do poder absoluto de Jesus, até sobre todo o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus. Atos 19, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E conhece a sua procedência. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1, 24. Eles têm medo de Jesus e estremecem diante dele. Tiago 2, 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais e temem por isso. Segundo ponto, a soberania de Jesus. Nessa passagem, vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas,
que Jesus não os mandasse para outra região. Versículo 10 da leitura bíblica em classe. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, que não os mandasse para o abismo antes do tempo. Mateus 8, 29. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E que lhes permitisse entrar na manada dos porcos que passava pelo local da ocasião. Versículos 11 e 12. Leitura bíblica em classe. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Os demônios não são nada diante do Senhor Jesus. Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes e não como seres todo-poderosos diante de Jesus. Marcos, capítulo 1, versículos do 23 ao 26 e o versículo 34. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Marcos, capítulo 3, versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. O inimigo de nossa alma não pode fazer o que quer. Jó 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículos 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Terceiro ponto, a libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. Muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina do endemoniado era algo espantoso. Encontrar o homem em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus. Lucas capítulo 8, versículos do 34 ao 36. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno, sendo libertadas pelo poder de Jesus. Ele nos delegou essa tarefa. Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Lucas capítulo 10, versículos 19 e 20. E eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Quarto tópico, os porqueiros, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto, o local do acontecimento. Segundo ponto, sobre a manada de porcos. E terceiro ponto, o estranho pedido do povo. Primeiro ponto, o local do acontecimento. Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. Mateus 8, 28. No entanto, Marcos e Lucas falam da província ou terra dos
Gerazenos. Marcos 1, Lucas 8 e 26. Nova Almeida atualizada. Gadara situava-se a 8 km do lago de Genezaré, nome alternativo do mar da Galileia, e Gerasa, a atual Geras, na Jordânia, ficava a cerca de 50 km. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, a leste da Galileia. Marcos 5, versículo 20. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Segundo o historiador Joséfo, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Moedas daquele tempo traz o nome de Gadara, com o desenho de um barco impresso. Segundo ponto, sobre a manada de porcos. A população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. A criação de porcos não era permitida aos judeus, por isso é provável que o porqueiro fosse gentio. O prejuízo foi grande, já que eram 2.000 porcos. Versículo 13. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro, afogando-se no lago. Lucas 8, 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. A tradição judaica dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, e os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos. Terceiro ponto, o estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos Gadarenos, por causa do prejuízo dos porqueiros. Marcos, capítulo 5, versículos 16 e 17. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao demoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Os porcos valiam mais que a vida humana, na concepção daquela gente. Essa estranha recepção causa-nos tristeza e espanto. Como o herói é convidado a se retirar. Hoje não é diferente. Há os que substituem Jesus por qualquer coisa. É muito comum coisificar as pessoas e personificar as coisas. Para alguns hoje em dia, os animais valem muito mais do que o ser humano. Os noticiários mostram diariamente como muitos governantes tratam os imigrantes de modo inferior aos animais. Esse espírito já existia nos tempos do Novo Testamento. Lucas 13, versículos 15 e 16. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Na passagem que estudamos, aquela população rejeitou Jesus. Conclusão: a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus manifestou seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o poder das trevas. Os demônios estremecem diante dele. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com Ele, para dele receber poder e assim expulsar aos demônios, pois Ele nos deu essa autoridade. Lucas capítulo 10, versículos 19 e 20. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Para refletir a respeito de possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus, responda: qual ênfase dada por Mateus no relato do endemoniado gadareno? Segunda pergunta: qual a ordem que recebemos de Jesus sobre os demônios? Terceira pergunta: o que Marcos parece mostrar sobre Satanás e os demônios diante do Senhor Jesus? Quarta pergunta: como os judeus consideravam os porcos e os demônios? Quinta pergunta: o que a população de Gadara fez depois que Jesus libertou o gadareno?
A próxima lição será a lição de número 5, datada do dia 3 de fevereiro de 2019. O título é Um inimigo que precisa ser resistido. A paz do Senhor e até a semana que vem, que os irmãos possam curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e dando também opiniões como a gente melhorar este serviço. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Agora fique com o louvor 91 da harpa cristã.